Oi, gente. Tô muito feia, mas quero muito gravar esse vlog. Eu vou começar um dos livros de uma das minhas escritoras favoritas, Raf Kuang. Ela é uma escritora sino-americana e ela é muito nova, mas ela já escreveu muitos livros maravilhosos. Eu já li 2 livros dela, que é Babel e Yellow Face. Na verdade, esse vídeo é um desafio, porque eu quero terminar esse livro em uma semana. Eu comecei a ler ontem, dia 23 de junho, e eu só li 20 páginas, né? É um livro de 500 páginas, então a ideia é ler pelo menos umas 100 páginas por dia, e, tipo, tentar distribuir melhor, pra que eu consiga ler o livro em uma semana. Ah, Letícia, por que você quer ler o livro em uma semana? Na verdade, é só um desafio mesmo, pra ver se eu consigo. E não é nada demais, assim, é só pra saber se eu consigo. E se eu conseguir, ótimo, né? Porque, enfim. E aí também é uma forma de eu focar em leitura nos meus tempos livres. Eu escolhi uma péssima semana pra isso, porque eu vou ter prova de chinês. É bom que os livros se passam na China e eu já tô meio que no tema. Mas eu tenho prova de chinês quarta-feira que vem. Eu tenho que ler todo o material da prova e tentar decorar algumas coisinhas. E eu estou cheia de trabalho pra fazer, então não é uma semana que eu tenho mais tempo livre. Porém, esse é o desafio, né? Passar menos tempo no celular, passar menos tempo fazendo outras coisas e dar lugar mais pra leitura, né? É isso. Então acompanha aí, essa é a minha semana, enquanto eu leio. Gente, tá meio horrível o ângulo aqui, mas como vocês viram aí, assisti o jogo à noite, então não li praticamente nada, li 5 páginas. E aí agora eu vou tentar ler bastante antes de dormir, e eu venho aqui com um retorno de quanto eu consegui ler, né? Espero que pelo menos mais umas 50 páginas. Pessoal, atualizações sobre a Guerra da Papoula, parte 1. Eu estou na página 65. Eu resolvi parar porque vai começar um capítulo novo, capítulo 4. E eu tô com muito sono. Eu preciso dormir. Aí eu vou deixar pra ler amanhã. Mas chega pelo menos a 65. Então, eu espero que amanhã eu chegue pelo menos até as 150. É meu objetivo, assim, sabe? Mas não sei. Não tô me pressionando também. Se eu não conseguir completar o desafio, eu não consegui. E é isso. Oi, gente. O que acontece? Estamos no dia 25 de julho. De junho? Que julho, garota? Junho. Estamos em 25 de junho. É o dia depois da última vez que eu apareci. Estou ainda no mesmo lugar, página 65. 65. E hoje eu tô pretendendo chegar até a página 150, 120, 130. Entre 130 e 150. Não sei se eu vou conseguir, não sei. Mas é o meu objetivo. Estamos em dias de semana ainda, né? Então, pode ser que eu não consiga esse objetivo. À noite eu vou no cinema com a minha mãe ver Toy Story 5. E eu não ia ver esse filme, mas eu vi que eles vão tratar sobre essa parte de como as crianças não estão brincando mais com brinquedo e elas estão brincando com tablets, etc. Eu achei essa premissa muito interessante. E aí eu dei vontade de assistir, minha mãe queria assistir, então a gente vai assistir.
E aí, depois, quando eu chegar, eu vou ler o tanto aí que eu consegui. Eu tinha que correr hoje tinha que fazer um treino, mas eu acho que não vai dar tempo depois do trabalho. Eu vou tentar. Enfim, é muita coisa. Ai, é muita coisa pra fazer. Eu preciso fazer um vídeo só falando sobre hobbies, porque eu acabo colocando tantos hobbies na minha vida que eu quero cumprir os objetivos que eu fiz pros meus hobbies, porque às vezes eu quero ser boa em alguns. Por exemplo, eu coloquei a corrida pra ser um hobby, e aí eu preciso fazer os treinos pra eu ser boa na corrida, né? Só que aí essa semana eu só fiz um treino, porque domingo eu não fiz porque eu machuquei meu dedo. Ah, eu tô falando demais. Esse vlog é sobre a Guerra da Papoula. Por enquanto, eu conheci já a personagem principal, que chama Rin. Teoricamente, eu achava que essa história se passava na China. E eu acho que é meio que uma alusão à China, mas eu não vi nenhuma nomenclatura real. E aí eu vi que esse livro, na verdade, é uma fantasia. E tem escrito no livro as 100 melhores fantasias do New York Times. Então, realmente é uma fantasia e realmente não se passa na China. Mas eu acho que é completamente inspirado, porque tem as paradas das províncias e não sei o que, e a guerra, enfim, umas paradas meio parecidas com a história da China. E aí, mas assim, muito legal, gostei muito da personagem principal, e ela é muito inspiradora, assim, sabe, estudiosa, e aí me deu até um tchan, assim, pra eu estudar também. Mas enfim, é isso. Por enquanto temos isso, e eu vou atualizando o que eu tô achando do livro. Por enquanto, top. Oi, gente, são 1 da manhã, eu acho. E eu cheguei na página 123, mas eu não vou ler mais hoje porque tô com muito sono. E amanhã eu ainda acordo cedo. O objetivo é terminar a parte 1 da história até amanhã. E terminar na 212, então é menos de 100 páginas pra amanhã. Espero que dê certo. Acho que hoje o total foi 70 páginas. Nem sei. Ai, não tô com cabeça. Mas essa é a atualização do dia 25. Gente, estou lendo aqui relatório pra vocês. Tô no capítulo 8. São 26 capítulos no total do livro. Mas eu ainda não cheguei na parte 2. Falta 50 páginas ainda. Vou tentar ler o máximo hoje, mas eu atualizo vocês.
Oi, gente. Eu adoeci. Estou muito congestionada e estou muito mal. E eu tô na metade do livro, mas eu já sei que eu não vou conseguir ler inteiro até amanhã, que amanhã faz uma semana do desafio, né? Até porque quarta-feira eu tenho. O que eu tenho mesmo? Quarta-feira eu tenho prova. Então amanhã eu vou estudar a noite inteira, assim, tipo, pra revisar o assunto e fazer minhas atividades pra eu estar preparada pra prova. Então eu não vou conseguir terminar o livro. Mas assim, né? O vídeo é um desafio, não quer dizer que ele vai ser cumprido. Considerando que ele não será cumprido, eu ainda assim vou tentar terminar no menor tempo possível, ou seja, até o final dessa semana. E aí esse prazo eu acho que é realista pra mim. Mas enfim, a gente acaba só reforçando que a leitura, pra quem não trabalha com isso, é algo que deve ser feito de acordo com o tempo que você tem, segundo suas obrigações. Senão vira só a mesma forma de procrastinação, igual, enfim, você fazer qualquer outra coisa que não seja o que você precisa fazer. E, enfim, eu acho que isso é muito importante no contexto que a gente vive, porque é óbvio que você passar 2 horas lendo é uma forma muito melhor de procrastinação do que você passar 2 horas no Instagram, óbvio. Isso é básico. Porém, ainda assim, se você usa qualquer coisa pra procrastinar aquilo que você tem que fazer, você precisa, né, dar uma ligada pra saber como você pode ajustar isso. E a leitura pra mim, infelizmente, eu ainda não consigo utilizar a leitura igual eu utilizo, sei lá, o Instagram, que é, enfim, né, já teve épocas na vida que eu já consegui, mas hoje em dia eu não tenho mais conseguido, porque pra mim é muito difícil me concentrar numa coisa específica por muito tempo. Eu não tenho TDAH nem nada do tipo diagnosticado, mas enfim, eu acho que é só mais um sintoma do brain rot, né, do scrollar sem fim no Instagram. Enfim, eu nem tenho TikTok, que pra mim já foi uma das redes sociais mais tóxicas da vida, e não porque, tipo, tinha alguma coisa tóxica lá, mas porque eu perdi muito tempo mesmo. E o Instagram tem sido um pouco disso pra mim, só que o ruim é que, tipo, no TikTok era puramente pra você ficar vendo conteúdos aleatórios. E no Instagram não, você vai ver como tá a vida dos seus amigos, você se lembra de aniversário por causa do Instagram. Então, é muito mais difícil você largar o Instagram do que o TikTok, na minha opinião. Falei demais, mas era só pra dar esqueci o nome. Uma atualização de que os próximos dias o vlog vai ser mês passado, porque vai ser realmente o vlog pra terminar o livro num tempo menor possível, mas é claro, sendo realista, né? E é isso. Oi, gente, tudo bem? Eu fiquei doente. Os últimos 2 dias eu estava simplesmente inútil. Última vez que eu apareci aqui, acho que tem 2 dias. E eu basicamente expliquei que ontem eu tinha prova. E aí, enfim, depois eu ia ficar mais livre. Só que eu adoeci muito. E aí eu basicamente estou com essa voz. Fiquei muito mal. Ontem eu fiquei inútil, tipo, mal trabalhei direito. Graças a Deus eu não tinha muita coisa pra fazer, então foi mais tranquilo. Mas eu não consegui ler muito nesses 2 dias, mas eu já passei da metade do livro. Isso, hoje eu tô me sentindo bem melhor. Eu vou pra um casamento, depois pro aniversário. Eu espero, né, que pro aniversário eu esteja bem. Mas enfim, aí basicamente isso. Oi, gente, estou usando o microfone do fone porque eu acho que fica melhor de me escutar. Mas a minha gripe está um pouco melhor, graças a Deus. E hoje eu estou pretendendo ler, tipo, o máximo que eu conseguir, de verdade. Já vai fazer 7 dias, terça ou quarta, quinta, sexta. Acho que faz uns 7 dias ou uns 9 dias que eu comecei a ler o livro. E eu já passei da metade, mas eu tô na página 300 e alguma coisa, se não me engano. E o livro tem 506 páginas. Então, tô caminhando. Eu ainda estou me recuperando da gripe, porém, eu fui no casamento, foi muito legal, foi muito bonito. Eu queria falar um pouco sobre como é que tá o livro. E eu tenho 3 filmes pra descrever um pouco do que é o livro: Harry Potter, Kung Fu Panda e Vingadores. Vlog. Só queria passar pra dizer que o Brasil perdeu a Copa do Mundo mais uma vez, pela 6ª vez seguida. E eu estou muito triste. E eu vou tentar terminar de ler o livro amanhã, mas tá muito difícil, eu não consigo parar de ver reels e de ver vídeos falando sobre isso. Eu arranquei todas as minhas unhas de ansiedade hoje. Não quero mais falar. Corta a gravação.
gente, eu estou terminando o livro, faltam 70 páginas. Eu tô indo fazer minha unha agora. E aí eu vou terminar o livro fazendo a minha unha. Só que eu não tô conseguindo botar ele no Kindle. E se eu não colocar ele no Kindle, eu vou ter que ficar segurando o livro, e o livro é muito grande. Aí eu tô pensando aqui, se eu termino agora, se eu deixo pra terminar à noite. Oi, gente, estou terminando minha maquiagem aqui e vim finalizar o vlog, porque, né, eu já terminei tem alguns dias o livro Casa da Papoula, porém, eu tava um pouco sem motivação pra gravar, e eu não, tipo, quando eu ficava arrumada, eu queria sair logo e tal, acabei que não gravei, mas estou aqui pra terminar. Não consegui ler em uma semana, como vocês puderam ver aí, a minha trajetória. Eu terminei o livro em 2 semanas exatamente. Comecei numa terça ou quarta-feira, terminei numa terça ou quarta-feira, eu não me lembro. Eu dei nota 10 de 10 pro livro, 5 estrelas. Foi realmente um livro incrível, uma fantasia maravilhosa, extremamente bem construída. Essa autora sempre me surpreende. Ela, como eu falei, né, ela já escreveu 2 outros livros que eu li. E os 2 livros são livros muito diferentes, sabe? E eu acho que juntando aqui agora os 3, são 3 livros muito diferentes. Então, ela realmente tem muita criatividade. Ela é uma pessoa, assim, incrível. Ela tem 30 anos e ela já tem, sei lá, quantos mil best-sellers. E eu posso dizer pra vocês com muita certeza que toda a bibliografia dela é incrível. Então, esse livro, ele é baseado na guerra entre o Japão e a China. Eu não me lembro o século agora, mas há muito tempo, há muitos anos atrás. Foi uma guerra muito sangrenta, inclusive é uma das guerras que, tipo, você pode ver que o Japão não é kawaii demais da conta. Dá pra ver muito bem a inspiração dela nessa guerra, porque a personagem principal, ela descreve que os inimigos são muito parecidos com ela, mas ao mesmo tempo muito diferentes, e que ela não consegue enxergar eles como humanos, enfim, esse tipo de coisa. Então, dá pra perceber que realmente é um livro baseado nesse universo das guerras chinesas de muitos anos atrás. O livro, ele é uma fantasia, então ele tem um aspecto sobrenatural da coisa. Esse aspecto é de xamanismo, né? Que eles falam que são pessoas que meio que têm acesso aos deuses, e aí esses deuses são responsáveis por dar poder a essas pessoas. Só que há muitos anos esses xamãs não existem. São pessoas meio que em extinção. Existem um pedacinho assim do reino que eles são xamãs, mas eles são vistos como esquisitos e enfim. Só que tem uma pessoa da escola que ele é um xamã, só que as pessoas não sabem disso, só acham que ele é um super guerreiro. Mas vamos recapitular um pouco. O livro é sobre a Rin, a personagem principal. Ela foi adotada por um casal. Esse casal não são pessoas legais. E aí foi nessa parte que eu meio que pensei um pouco de Harry Potter. E aí esses tios, né, dela são pessoas que usam ela meio que pra ser empregada deles nesse lugar. E eles basicamente são traficantes de ópio. E aí, ópio, nessa época, era estritamente proibido. Acho que a China é extremamente restrita em relação a drogas, né? Enfim, segue essa mesma lógica. Os tios dela avisam que ela, daqui a uns anos, ela vai ser vendida em casamento. E ela entra em desespero e fala, eu preciso sair daqui. E aí, a única forma que ela vê de sobreviver fora da casa dos tios é se ela entrar numa escola pública de guerreiros, que é tipo a escola do exército, que chama Sinegard. E é uma escola que é impossível de passar na prova, porque é uma prova extremamente difícil, e que ela estuda, assim, com muito fervor pra conseguir passar, porque é a única alternativa dela, a não ser que ela se case com um ogro, um homem muito mais velho, que provavelmente só vai usar ela, e enfim, é isso. A partir desse momento, eu vou falar algumas coisas da história que podem ser consideradas spoilers, caso você queira ler o livro sem saber muito sobre a história. Ela consegue passar nessa prova, obviamente, tipo, eu não vou dar spoilers, tá, gente? É só pra mim que me contar a história. História pra, se alguém se interessar pra ler o livro, né? Enfim.
ela passa para essa escola e aí ela começa essa aventura. Ela é extremamente hostilizada naquele lugar, porque ela é pobre e, assim, a gente pode fazer até um paralelo, assim, né, com o Brasil. Tipo assim, na escola pública todo mundo tem oportunidade de passar, porém, obviamente que, por exemplo, num curso de medicina, que a nota de corte é altíssima, a maioria dos alunos vão ser pessoas ricas que têm condição de pagar um cursinho. É meio que essa a lógica, assim, né? Ela só tem gente rica, só tem filho de gente muito poderosa e não sei o quê, e ela tá lá porque ela estudou pra caramba e passou. E, enfim, aí basicamente ela é extremamente hostilizada, ela sofre bullying, só que é um bullying pesado porque é uma escola de exército, então as crianças estão treinando pra serem adolescentes, né? Que têm 15 e 16 anos. Estão treinando pra serem guerreiros, assassinos e, enfim, pessoas pra servir o exército. Então, é um bullying muito pesado que ela sofre. Tem toda essa parte aí. E aí, eu achei muito parecido com o Kung Fu Panda, porque tem essa questão, né, do tipo, do underdog, do cara que ninguém achava que conseguiria entrar, e aí ele entrou, e aí as pessoas ficam tipo, daqui uns dias você vai estar fora, porque ninguém bota fé em você. Esse tipo de coisa, sabe? E aí, eu meio que fiz essa analogia, tipo, o início da vida dela é Harry Potter, o meio da vida dela é Kung Fu Panda, e o final, os Vingadores. Aí eu acho que eu vou meio que parar de contar. Mas tem uma organização não, é uma divisão do reino que se chama Psyche, que é basicamente composto dessas pessoas que são xamãs. Só que as pessoas não reconhecem o xamanismo, então pra elas são só malucos, com poderes bizarros, que tem a responsabilidade de matar pessoas pela rainha. E esse cara que todo mundo admira no colégio, ele faz parte desse Psyche, né? Enfim, a escola toda tá meio que em tensão, porque provavelmente eles vão entrar numa nova guerra. Tem todo esse clima de pré-guerra, né? Na parte 1 e na parte 2. E na parte 3... Não, na parte 1 e na parte 2 realmente começa a guerra em si. E aí a gente já mudou o cenário. É importante lembrar também que o livro, ele é um livro bem detalhista. Então, tudo que eu tô falando acaba que não é muito spoiler, porque ninguém sabe da construção do que leva a cada coisa a ser cada coisa. Mas, então vale muito a pena ler, independentemente do que você sabe sobre o livro. Eu gosto de entrar nos livros sem saber muita coisa, mas eu não acho que faz muita diferença pra esse caso, porque realmente é um livro extremamente detalhista e completo, e é por isso que tem 500 páginas. Então, assim, gente, o livro é incrível, muito bom mesmo. Eu recomendo demais se você gosta de histórias muito mirabolantes, legais e divertidas e pesadas também, né? Porque é uma história muito bem desenvolvida, bem realista. Eu gosto muito das perspectivas sobre genocídio. Eu acabei falando que a história é meio divertida, e realmente o início dela é bem divertido por conta das situações de escola, de aprendizado, enfim, que a gente vê muito em filmes como Harry Potter e Senhor dos Anéis e enfim, qualquer livro de fantasia, qualquer história de fantasia, mas ele também tem um aspecto sobre uma guerra, né? E como eu falei, é uma história muito detalhista, então a gente entra em detalhes de guerra, que são histórias extremamente pesadas, e eu acho que como são notícias que a gente tem uma certa distância, principalmente quem mora em lugares pacíficos como o Brasil, a gente não tem muita dimensão, só que ela descreve muito bem. Então eu acho muito interessante a gente ler esse tipo de coisa, porque a gente se distancia muito da realidade da guerra por conta das notícias, mas existem pessoas que estão vivendo aquilo ali ativamente. E o livro me coloca dentro desse local das pessoas. Enfim, é só um adendo aqui. Entra nessa parte de como numa guerra você não vê o seu adversário como humano, e isso pode levar você a matar inocentes. Enfim, né, já deixa de ser uma guerra, começa um genocídio. Então realmente tem essa reflexão incrível sobre isso. Fala muito sobre você estar num lugar que as pessoas não acreditam em você, e, enfim, 1 milhão de assuntos. Mas eu recomendo demais. Eu espero muito que alguém leia esse livro pra conversar comigo sobre. Então, caso você já tenha lido, ou se você já leu, fala comigo sobre, porque eu tô muito chocada e eu quero muito começar a ler o segundo livro logo. Mas, por enquanto, eu vou ler outras coisas. Obrigada por assistirem esse vlog, e eu espero que, quando eu ler os próximos livros da Guerra da Papoula, eu esteja aqui pra falar mais.